Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bom, vocês estão vendo aqui pelo colorido do ambiente que já vai tarde. Estou com luzes de abajur aqui, já vai tarde hoje. Hoje foi um dia muito cheio, muito cheio. Eu acabei de chegar do trabalho e pensei, bom, eu vou gravar um vídeo, o Padre Pio vai me ajudar, porque de repente amanhã não se consegue. E eu tinha uma matéria aqui, tenho uma matéria aqui muito espetacular. Por quê? Já se ouviu falar muito das missas do Padre Pio, nós aqui já comentamos várias vezes o caráter sacral das missas, transcendental, místico, era uma coisa impressionante. Bom, mas cada vez que a gente lê um livro novo, a gente encontra algum comentário a respeito da missa dele que a gente não viu em um outro comentário. E com isso nós vamos enriquecendo o nosso conhecimento do Padre Pio e das missas do Santo Padre Pio. Eu tenho aqui uma fonte de uma polonesa, que era uma jornalista, aliás, se eu não me engano era uma jornalista. Eu já li num outro livro, o nome dela é Maria Winowska, né? E ela era realmente uma católica incrédula, e ela relata aqui a primeira vez que ela assistiu uma missa do Padre Pio. E o relatório dela é tão impressionante e que eu resolvi ler por inteiro aqui, tá claro? Ela estava em Roma e ouviu um grande burburinho a respeito do Padre Pio. Houve uma época que só se falava de Padre Pio, mesmo aqui no Brasil, hein? Mesmo aqui no Brasil, nos anos 68, 69, 70, eu ouvi falar muito do Padre Pio, mas eu não tinha ideia ainda do que era um padre estigmatizado, nada disso. E acho que muitos aqui também já tinham ouvido falar do Padre Pio. Sobretudo, a gente não tinha ideia da santidade do Padre Pio, né? Bom, então, ela também, naquele momento, com aquele grande burburinho sobre o Padre Pio, era uma mulher de temperamento forte, né? Ela resolveu tirar a história limpa. Quer dizer, eu quero ver. Eu já passei por situações dessas, eu quero ver também, e saí mal. Saí mal, quer dizer, saí bem, né? Porque eu não acreditei numa coisa, fui ver e era realmente verdade. Apesar de muito católica, o ceticismo dela era uma de suas inclinações. Demora-se na sacristia, agora é ela que está falando, né? Demora-se na sacristia, eis a guarda avançada, isto é, os filhos espirituais que alargam um túnel na massa compacta e viva em volta do altar. Quer dizer, aqui ela já está descrevendo a cena, né, de dentro da igreja, né, a igreja lotada, e os filhos protegidos do Padre Pio já iam abrindo uma vala naquela massa para o Padre Pio passar. Até porque todo mundo queria tocar no Padre Pio e era muito perigoso, porque as dores que ele sofria era uma coisa brutal. Bom, só agora entendo o móvel, ela escreve aqui, estratégico de há pouco, pessoas correndo para entrar na missa. Porque ela já havia ficado escandalizada, quando ela viu o pessoal entrando na missa correndo, ela pensou, puxa, esse pessoal é selvagem, mas agora ela começou a entender. Trata-se de alcançar, tanto quanto possível, um lugar mais perto do capuchinho estigmatizado para tocar o burel. Burel é uma palavra portuguesa para significar o hábito, né? Lembra que uma vez eu já disse aí que eu não sabia o que era burel, mas agora eu já sei o que é. Para tocar o burel que o cobre, para lhe beijar as mãos, para lhe arrancar uma bênção. Depõe sobre o altar a patena e o cálice, demasiado pesados para suas pobres mãos estigmatizadas. Então, provavelmente, o sacristão, coroinha, ia lá, colocavam a patena e o cálice, porque, imagina, as dores que ele sentia nas mãos, né, ele tem que carregar. A multidão ondula, um sopro brusco, o padre, ou seja, na hora que abre a porta da sacristia, abre aquela multidão, todo mundo começa, o padre, o padre. Deve ser uma sensação
fantástica. Eu já imaginei essa cena nem sei quantas vezes, e tenho uma inveja de não ter estado num lugar assim. Profundamente comovida, contemplo a cena. Então, olha, ó, ela era incrédula, cética, mas ela profundamente comovida, contemplo a cena. Um padre vai fendendo a multidão. Um padre como os outros. Parece velha e coçada, ela usa as palavras, acasula, quer dizer, o paramento dele já parecia surrado, né? Hoje eu vi uma foto dele linda, que ele está com um paramento que a gente percebe que é um paramento muito usado, né? Mas que com a dignidade do Padre Pio ele ficava uma coisa linda. As mangas tesas, engomadas, escondem as mãos que os olhos procuram com avidez insaciável. Todo mundo queria olhar os estigmas dele. Então as mangas vinham até, eram mangas bem compridas que ele usava, né, no paramento, para que não ficasse essa curiosidade. O seu olhar como que ausente, aqueles olhares que a gente vê nas fotos do Padre Pio, né? Ele olhando para o céu, ele olhando para a eternidade, era uma coisa fantástica. O seu olhar, como que ausente, é de extrema suavidade. Entregue inteiramente às ordens do Pai, mais uma vez, ei-lo que representa o papel do Filho no drama do Calvário, nem mais nem menos, a missa. Quer dizer, ele vai viver, não é só, ele não só verá o sacrifício incruento da cruz, que é o que a missa representa, mas no caso dele, ele vai renovar de uma forma especial, porque ele vai passando todas as dores de Nosso Senhor Jesus Cristo durante a missa. Os que o escoltam fazem-lhe transpor, enfim, a balaustrada, que trava no altar. Um velho casal genovês tocam-lhe os paramentos e choram. Com absoluta calma, plena de emoção, o Padre Pio entoa o Confiteor. Confiteor, Deus onipotente, etc. Olha só que coisa linda. Olha o camarada diz, com absoluta calma, plena de emoção, o Padre Pio entoa o Confiteor. Os seus gestos são sóbrios, um tanto bruscos. Parece-me ligeiramente velado o timbre de sua voz. Daqui a pouco a gente vai ver o que ela percebeu. Desculpa que de vez em quando eu olho para baixo aqui, que eu estou vendo se o tempo não está estourando. Isso aqui vai ser danado. Mas vamos lá, eu acho que é uma coisa tão bonita que vale a pena. Ao pé do altar, eis que sua face se transfigura por forma estranha. Ou seja, muitos diziam que ele ficava translúcido. Né? Imagino que era isso. Teve um padre que dizia que ele era uma lâmpada, com uma lâmpada acesa na escuridão. Né? Não é necessária grande penetração para adivinhar como se move num mundo opaco para nós e compreendo, de repente, por que motivo a sua missa atrai, subjuga e fascina as grandes multidões. No momento, quer dizer, ela num momento percebeu o que era aquela multidão, o que é que atraía essa gente. Desde o primeiro instante, violentamente, sentimos-nos mergulhados no mais profundo mistério, como cegos, em volta de alguém que vê. Pois não será justamente o papel dos místicos lembrar os nossos olhos atrofiados, estes olhos interiores, feitos para captar uma luz bem mais cintilante do que a que ilumina os nossos olhos naturais? Olha que bonito! O papel do místico é fazer os nossos olhos olharem coisas que os nossos olhos físicos não veem, não enxergam, né? E eles então iluminam os nossos olhos naturais. Né? Ela se sentiu como uma cega diante de alguém que enxerga. Está muito bem descrito isso aqui. Invoco todos os que comparticipam da missa do Padre Pio. É impossível assistir como mero espectador. Não se trata de impressão. A impor-se com extrema cuidado desde o Confiteor não é a confrontação,
não com o maravilhoso, mas com o real. Olha só que coisa impressionante. Por mim, declaro ter recebido em San Giovanni Rotondo a revelação de abismos de amor e luz, até então nunca descobertos no santo sacrifício da missa. Que coisa! Quer dizer, ela nunca tinha, ela já tinha sido várias missas da vida, mas nunca. Outro dia eu assisti uma missa assim também, que eu não sei, eu tinha impressão que talvez, enfim, eu não quero fazer juízo, mau juízo, que o padre não estava tão envolvido dessa forma. Eu acho que a missa do Padre Pio era uma coisa assim, descomunal. Eu tive a impressão até de um certo dispersão, de uma certa coisa, depois narrando e tal, como quem está contando uma historinha, mas que não está vivendo a paixão do nosso Jesus Cristo, né? Insisto nesse ponto, diz ela, nos anais da Igreja, o Padre Pio é o primeiro padre estigmatizado, mas é padre, sobretudo padre. A graça nele é essencialmente sacerdotal. Olha só, a grande graça que ela está dizendo não era o fato dele ser estigmatizado, de ser o primeiro padre estigmatizado, mas era sobretudo a graça sacerdotal, que nele era uma coisa essencial, fundamental. Toda a sua existência gravita em torno destas horas em que empresta a Cristo a sua boca, os seus olhos, as suas mãos, renovando o sacrifício da cruz. O Padre Pio revoluciona a rotina. A sua bênção? Ela pergunta, a sua bênção reside efetivamente em nos obrigar a ver a missa com olhos novos, vê-la em profundidade, isto é, em realidade. A realidade é ver a Santa Missa desse jeito. Olha, eu confesso que depois que eu comecei a ler várias coisas das missas do Santo Padre Pio, eu melhorei meu modo de assistir à missa, sabe? De não me distrair, de acompanhar cada momento da Santa Missa, né? Pensando nessas coisas, imaginando como seria uma missa do Santo Padre Pio, vendo a importância da missa, da Santa Missa, né? Bom, olha só, isto é, em realidade, não inventa, nada adjunta. Então, quer dizer, ele não inventa nada, ele não... Tem invenções, vocês sabem disso, né? Às vezes a gente entra em umas missas aí, tem invenções. Inventam música, inventam... nem vou entrar em detalhe aqui. Inventam. E o santo sacrifício do altar? A renovação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, onde é que fica? Né? Uma vez uma pessoa falou, mas a missa é a ceia, é a contemplação, é a alegria. Não, peraí. Calma aí. Na ceia se deu a transubstanciação, a instituição sagrada da Eucaristia. A Santa Missa, ela é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário, né? Onde também tem a Eucaristia, a comunhão que foi implantada, não é o termo certo, na Santa Ceia por nosso Senhor Jesus Cristo. Nada altera aos gestos imutáveis as palavras plenas de potência criadora. Mas quando diz, este é o meu corpo, este é o meu sangue, como esquecer que o Padre, outro Cristo, está encarregado de continuar e completar a paixão do Mestre? Olha que coisa linda, né? Outro dia, desculpa falar tanto, né? Mas outro dia eu vi uma missa que o padre falava, e disse Jesus, e assim, na ceia, etc, as palavras, né? E disse Jesus aos seus discípulos, tomai e comei, este é o meu corpo. Ele fazia com uma mão só. Este é o meu corpo, que é derramado por vós. Ele estava consagrando, quer dizer, ele estava lembrando que aquelas palavras, tomai e comei, este é o meu corpo, eram as palavras de consagração, em que ele estava transformando aquele disco de farinha e água no corpo, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que ele lembrou disso? Eu não quero pensar mal dele, eu vou até dar o crédito para que ele tenha pensado, mas não me passou isso. Eu queria ter sentido isso. Mas quando ele diz, então, os estigmas não adquirirão o valor de sinais visíveis,
ousaria quase dizer, de reclamo divino para chamar a nossa atenção e concentrar o nosso amor sobre o Padre único, o sacrifício único. Quer dizer, será que ela está levantando os sinais, os estigmas não foram criados por Deus Padre para fazermos nos lembrar do sacrifício da cruz, na missa, etc. Né? Creio equivale a traí-lo, não o seguir imediatamente. Seria necessário ser cego para não ver como sofre esse homem que vai subindo agora ao altar. O seu passo, arrastado, hesita. Não se caminha facilmente com os pés trespassados. Claro, com as chagas nos pés. Pesados, os braços apoiam-se ao altar, que beija com emoção. Olha só, ela está descrevendo cada passo. Apresenta todos os reflexos dos feridos nas mãos, habituados a poupar gestos. Quer dizer, ele tomava cuidado com certas coisas, porque doía uma barbaridade, né? Então, a pessoa que está acostumada a poupar uma determinada dor, ela tem gestos próprios. Depois, olha a cruz com a cabeça ligeiramente levantada, né? Quase por instinto, desvia os olhos como se acabasse de surpreender um segredo de amor. Então ela diz que ela como que desvendava ali naquele momento um segredo do amor do Padre Pio, né? Está literalmente transfigurada a face do capuchinho. Ainda há um pouco jovial e afável. Olha só, quer dizer, perdão, eu li mal, ainda há pouco jovial e afável. Aí ela se transfigura completamente. Sulcam-na vagas de intensa emoção, sulcos, né? Como se o debate com a invisível presença o enchesse de um misto de receio, alegria, tristeza, angústia e dor. É fácil seguir nas suas feições o diálogo misterioso. Quer dizer, se as feições dele estavam de acordo com cada parte da missa. Né? Não tinha nada automático, nada era na base do piloto automático. Vamos rezar a missa aí, tá, pá, pá, pum, pá, pá, pá. Não, não. Aquilo era muito sério, era o grande evento do dia dele. De repente ela nota, ele protesta, que ele está protestando, diz não com a cabeça, espera uma resposta. Todo o seu corpo se inteiriça na prece muda. Após um momento de incerteza, continuo a observá-lo, presa de uma emoção que me contrai a garganta. Parece como o coração está na garganta, né? Parece que o tempo parou, ou antes, que o tempo não conta. Não existe, não interessa mais o tempo. Esse padre, imóvel diante do altar, parece arrastar-nos a todos para uma dimensão nova, onde muda de sentido o curso do tempo. De repente, lágrimas enormes jorram de seus olhos e os ombros sacudidos por soluços parecem vergar ao peso esmagador da cruz. Né? O Padre Pio não representa o drama de um outro. Quer dizer, não está fazendo uma representação de um drama de um outro, ou seja, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo. Dele a Cristo não tem distância. Vivo ego iam non ego, já não sou eu que vivo. Quer dizer, na Santa Missa, ele não fazia o papel do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não estava encenando o papel do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava vivendo o papel do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele dizia, contemplo o rosto do Padre Pio coberto de lágrimas e penso nos pecados que aceita todos os dias durante horas intermináveis passadas no confessionário. Quer dizer, olha só, não era só esse o momento de grande sacrifício, mas era no confessionário, 14, 16, 18 horas. Era uma coisa impressionante. Outro dia eu fiquei sentado num banco duro, né? Um banco de madeira, e em pouco tempo já não aguentava mais, fiquei de pé, e eu fiquei pensando, puxa vida, o Padre Pio sentado num confessionário fechadinho ali, 16 horas, 18 horas, que tormento deve ser isso, né? Que tormento. O padre não tem outra razão de existir,
além de deixar transparecer Cristo aos nossos olhos. Quer dizer, essa é a missão dele, deixar ver Cristo através dele, né? A missa continua depois deste êxtase doloroso. O que se passa sobre o altar toca a alma de perto, e eis uma das causas do extraordinário império do Padre Pio sobre todos os que dele se aproximam. Ao seu contato, as almas reconhecem-se cristãs, retomam sabor e vida todas as práticas incolores, quer dizer, tudo fica maravilhoso, as práticas incolores, as coisas sem graça, aquilo que eu falava que é feito no piloto automático, não, com ele ganha vida, ganha cores, né? E todos dos que dele se aproximam. Eu estou lembrando muito agora daquele vídeo que eu contei, daquela pessoa que se converteu através do Padre Pio, né? E pensando que ela voltou para a igreja, né? Provavelmente ela sentiu isso, quer dizer, usava 18 anos numa igreja evangélica, nunca tinha sentido essa graça, essa coisa. Bom, o que passa... dir-se-ia que as vendas caíram dos meus olhos, disse-me alguém. Descubro na missa o que nem de longe suspeitava que existisse. Olha, não era nenhuma criança. Era uma pessoa madura, era uma jornalista, né? Eu vou reler. Dir-se-ia que as vendas caíram dos meus olhos. Disse-me alguém, descubro na missa o que nem de longe suspeitava que existisse. Quantos deixam testemunho aqui, quantos deixam comentários aqui falando disso, né? Dessa transformação, desse novo modo de ver a Santa Igreja. Aliás, não é um novo modo, é o modo Padre Pio de viver a igreja, é o modo de sempre, né? A igreja de sempre que o Padre Pio representa. A partir do ofertório intensifica-se o ritmo do drama sagrado. Erguendo a patena em gesto súplice, com os olhos perdidos na claridade invisível, o Padre Pio descobre as chagas das mãos vermelhas e sanguinolentas. Quer dizer, na hora que ele ergue a patena, aparece as chagas. Imóvel permanece assim, bem mais tempo do que exigido pela recitação do súcipe. Dir-se-ia que inclui o mundo inteiro neste ato de oferta. Quer dizer, naquele ofertório, ele demorava porque ele estava... Ela dir-se-ia que ele inclui o mundo inteiro nesse ato de oferta. Olha, a gente não consegue nem imaginar. Ela também aqui está fazendo uma imaginação, um pressuposto. Era isso e tal. Mas quanta coisa devia haver de relação mística do Padre Pio com o nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, os anjos. Ele não estava lá, por assim dizer. Ele estava no céu celebrando uma missa na terra. A sua face coberta de lágrimas exprime uma espécie de desafio. Eis o que te ofereço, Pai Eterno, em nome do Filho que represento. Escoam-se os minutos como gotas de sangue. Barbaridade. No momento dos vivos, nova paragem, outra vez em êxtase. Houve uma época em que o Padre Pio ia recomendando a Deus um a um todos os seus filhos e nunca mais acabava. Então era necessário que o reitor, oculto no coro, lhe desse mentalmente ordem para ele continuar a missa. Quer dizer, o superior dele sabia que ele lia, que ele ouvia as mensagens que eram mandadas para ele mentalmente, né? Então mandava uma ordem para ele, vamos lá, toca a missa, não pode demorar mais. E ele, obediente, ele imediatamente cumpria a ordem, né? Assisti a diversas missas do Padre Pio. Não há duas que se assemelhem. É certo ser o Padre Pio fiel às rubricas, quer dizer, ele sempre faz a missa do mesmo jeito, com as mesmas rubricas. Não quer dizer que cada uma é diferente, no outro sentido da palavra não, tá? Eu já vi muita missa diferente aí, mas é no outro sentido. É certo que o Padre Pio, fiel às súplicas, para um italiano, os seus gestos são de espantosa sobriedade. Ela aqui está falando mal do italiano aí, que o italiano é muito...
Todavia, nota-se bem que não está ele só. Envolvem-no presenças invisíveis, secundam-lhe ou retardam-lhe os movimentos. Uma sexta-feira, viu ofegante, opresso como um lutador, empenhado em luta terrível, com bruscos movimentos de cabeça, tentando debalde afastar um obstáculo que o impedia de pronunciar as palavras da consagração. Foi como um embate, corpo a corpo, de que saiu vencedor, mais exausto. Era o demônio, né? Era o demônio impedindo ele de consagrar. Outra vez, logo depois do Sanctus, grossas gotas de suor escorriam-lhe da fronte, inundavam-lhe a face convulsionada de soluços. Meu Deus! Na verdade, é o homem das dores, dilacerado por todas as agonias. Há dias em que, ao proferir as palavras da consagração, sofre autêntico martírio. Somente o seu diretor espiritual poderia dizer-nos alguma coisa. O Padre Pio, sempre tão amável, a seu respeito, guarda silêncio absoluto, feroz. Ele não falava nada, só o diretor espiritual dele é que sabia o que se passava. Que coisa, né? Enfim, ei-lo erguendo bem alto, Deus, transformado em pão dos anjos. Olha só que fantástico. Escorrem-lhe ao longo dos dedos delgados fios de sangue. Meu Deus, que coisa devia ser essa missa. Por um instante as feições modificam-se-lhe, tornam-se luminosas. Aflora-lhe aos lábios por vezes um sorriso. Os seus olhos acariciam a hóstia com um olhar infinitamente eterno, infinitamente doce. Todo aquele que pusesse em dúvida a presença real não precisava mais do que assistir à sua missa. Olha só, hein? Padre Pio, para mim, é o protetor da recuperação das pessoas que saíram da igreja, das que perderam, foram embora, foram para outras religiões que não acreditam na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. O Padre Pio, para mim, é o grande apóstolo dessas pessoas. E assim como já está trazendo muitos, vai trazer muito mais mesmo. Tenho certeza disso. Por isso que eu toda hora estou pedindo, vamos se inscrever aí como Filhos Protegidos do Padre Pio, vamos ajudar, vamos tocar para frente. Nós temos muito o que fazer, minha gente, muito o que fazer mesmo, não é brincadeira. Por causa da afluência, o Padre Pio distribui a comunhão depois da missa no altar principal, onde, aliás, é ajudado por outros ministrantes. Muitos desejam receber a hóstia de sua mão trespassada. O Padre Pio não favorece esta santa curiosidade. As mangas da alva, severamente engomadas, tapam-lhe os dedos. A gente vê várias fotografias que a alva chega até aqui nos dedos, né? Penso que deve considerar falta de tato todos esses olhares fixos nele. Servo, enquanto segura com os dedos dolorosos, exangües, o seu Senhor e Mestre. Ele não está nem pensando em querer mostrar as chagas dele, não. Ele está segurando nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos. E para isso o tempo para, tudo para, e ali se estabelece um colóquio místico que nós nunca vamos ter ideia, a não ser no dia que formos para o céu, se o Padre Pio nos ajudar a estar no céu, né? E eu conto encontrar todo mundo lá, chegar lá e ver, olha, todos nós aqui éramos do canal do Padre Pio, fenomenal, que graça imensa vai ser isso. Recebi, ela termina aqui dizendo, recebi de olhos fechados a comunhão do Padre Pio, porque durante a missa ela entendeu que ela tinha que valorizar muito mais a Sagrada Eucaristia que ela estava recebendo, que era o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, do que ficar olhando na mão do Padre Pio, como muita gente fazia, para poder olhar as chagas dele. Ela percebeu que não. Naquele momento ela tinha que comungar de olhos fechados. Eu achei essa descrição aqui maravilhosa, da Maria Vinovska. Eu já vi várias bonitas, e sempre que aparecer uma descrição da missa bonita, eu vou repetir, porque eu acho que isso faz bem para nós. Se vocês acharem que não faz bem, que é repetitivo, que é cansativo, que já foram 30 e tantos minutos, pode me avisar, eu aceito, viu? Aceito com toda a humildade que digo, olha, é demais, chega, você já falou da missa do Padre Pio 200 vezes, agora basta, vamos falar de outras coisas.
Mas, cada vez que me cai um texto desse na mão, a primeira coisa que eu penso é compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês também. A primeira coisa que penso é em compartilhar com um amigo, com uma irmã, com um sobrinho, com uma sobrinha, um filho, uma filha, para nós termos muito mais almas que o Padre Pio. O Padre Pio está chamando essas almas. O Padre Pio está nos atraindo. Se nós estamos chegando a 140 mil membros do canal, caminhando para os 200, se Deus quiser, é porque o Padre Pio quer. Não é à toa que cada um chegou nesse canal. A gente vê depoimentos de pessoas que diziam, olha, não estava fazendo nada no YouTube, de repente caí nesse canal. E depois fiquei assistindo a tarde inteira. E depois eu me converti, depois eu resolvi regularizar a minha situação de consciência, regularizar a minha situação matrimonial e assim por diante. São imensos os testemunhais que tem ao longo desses comentários, desses vídeos, e que nós já comentamos alguns, inclusive. De maneira que eu pediria a vocês que não deixassem de colaborar com isso, fazendo apostolado, divulgando, dando like para que o nosso vídeo apareça, ligando para a nossa central de atendimento e dizendo, que eu vou pôr o número de novo aqui, e dizendo, eu quero ser filho protegido do Padre Pio, por favor, me inscreva. Ou eu quero, mas não tenho jeito, como é que eu faço? Seja como for, tentem ser filhos protegidos do Padre Pio, porque é só assim nós vamos conseguir tocar esse apostolado adiante. Eu os deixo agora com a Ave Maria que nós rezamos por todos, somos todos rezando por todos, os membros do canal, e com a bênção do Padre Pio com a sua própria voz. Até a próxima, pessoal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.